Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco aqui o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. O que você traz para nós nesta quinta-feira complicada aqui para o brasileiro por causa dessa paralisação, dessas manifestações dos caminhoneiros? Pois é, pensando nisso, né, eu vou falar um pouco do John Maynard Keynes, que foi um economista importante do século XX, né? Uhum. Que o John Maynard Keynes tem uma frase que eu acho que é fantástica, né? Que ele diz o seguinte: no longo prazo estamos todos mortos. Ou seja, né? Não tem saída. Não tem saída e vai se resolver de alguma forma, certo? Uhum. Porque, na realidade, quando ele fala essa frase, ele está falando de economia. Ele está dizendo o seguinte: no longo prazo os fatores produtivos se ajustam, os preços, etc., e tudo se resolve, né? Uhum. O que hoje pode ser até uma contestação, porque qual é o longo prazo, né? Com essa coisa de startup, disruptura, essas coisas todas, é muito louco se pensar em longo prazo para a economia, porque muda completamente tudo do dia para a noite, né? Você vê essa coisa de Uber, por exemplo, muda completamente o mercado de táxi, né? Umas coisas... E o que está vindo por aí com inteligência artificial é umas coisas que você fica pensando, caramba, que mundo é esse que estamos, né? Que mundo que estaremos daqui a pouco. Uhum. E o Keynes, eu acho muito interessante o que o Keynes dizia, né? O Keynes é um cara que pregava muito a coisa da intervenção do Estado na economia. Tá. Ele tem uma linha contrária do que os liberais pregam. Né? Uhum. O Keynes é o seguinte, ele tem uma frase, outra frase. O Keynes tem umas frases muito loucas. Ele tem uma que fala o seguinte, né? Que o governo, no tempo de crise, o governo deveria contratar um trabalhador para cavar buraco e outro para vir tampando o buraco imediatamente depois. Porque na cabeça dele, essa era uma ideia de você gerar emprego, renda, Sim. etc. e tal, né? E até talvez tirar dinheiro de corrupção também, Pois é, porque afinal de também. contas tem que fazer o dinheiro girar. Né? Exatamente, né? Mas são as ideias dele, né? Enfim, Uhum. tem gente que é liberal, não curte muito, mas as É. ideias do Keynes. Mas uma coisa interessante que o Keynes propõe, ele fala que é o concurso de beleza, né? Uhum. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais fantástica, assim, de tudo que o Keynes coloca em termos de economia, que é um jeito de você pensar diferente, né? O Keynes propõe para uma revista o seguinte: olha, vamos colocar um concurso de beleza onde vocês vão colocar 6 fotos de mulheres muito bonitas nas folhas da revista, né? E os eleitores vão olhar para essas fotos e vão apostar. Só que o que acontece? Quem vai ganhar não são as moças as mais bonitas que forem votadas. Quem vai ganhar serão os leitores que, na recontagem de votos, conseguirem dizer qual é a quantidade de votos que cada uma vai ter, ou seja, conseguir dizer quem é que vai ganhar o concurso. Entendi. Então, o premiado não é a moça da foto. O premiado Entendi. é o... Quem acertar quem que acerta. vai ser a mais votada. Mais votada, Isso é uma grande lição para você pensar de um jeito diferente. Por quê? O que o Keynes está dizendo é o seguinte: o mercado não vai comprar o produto que você acha melhor, mas o mercado vai comprar aquele produto que você, se conseguir souber o que o mercado quer, aí sim. Ou seja, é um jeito diferente de você pensar. Eu estava lendo umas estatísticas de empreendedorismo e um dos fatores, claro, que sempre dá problema no empreendedorismo é essa vontade do cara inventar um produto maravilhoso que ele acha que todo mundo vai gostar. Ele atribui um valor que é dele, um gosto dele, querendo achar que o mercado inteiro vai gostar daquela ideia. E muitas vezes o mercado não vai gostar daquela ideia porque aquela ideia era bacana só para ele, né? E o empreendedor que tem mais chance de ir bem é aquele que consegue perceber o que o cliente quer em termos de produto e serviço, e não necessariamente aquilo que ele gosta, né? E o que esse empreendedor tem que ele consegue? Pois é, e aí... estudo, o cara já tem uma visão ali ampliada? Eu acho que é uma combinação de muitas coisas, né? Pode ser uma combinação de um estudo, mas pode ser a combinação de um insight muito grande, que naquele momento ele percebe que aquilo faz sentido. O Steve Jobs, por exemplo, que fundou a Apple, né? Ele dizia o seguinte: se ele tivesse, ele não gostava muito dessa coisa de você fazer consulta ao consumidor para melhorar o produto ou lançar novos produtos. Ele dizia o seguinte: eu vou lançar um iPhone, uma coisa que não existe no mundo. Como é que eu vou perguntar para o cliente se ele gostaria de ter um iPhone? Ele não consegue nem saber o que é um iPhone. Tem noção, né? Tem noção. Então é essa coisa da intuição, né? Eu vou intuir que esse tipo de produto, esse tipo de aparelho
vai ser um sucesso e vai ser, né, gerada uma demanda, uma necessidade em relação a adquirir o produto. E nesse sentido ele foi realmente um diferencial, Exatamente. porque Ele foi um grande sucesso. Exato, ele soube capturar, por exemplo, né? Mas se pensar, não é nada novo, não, porque a Sony já tinha inventado o Walkman lá atrás. Mas ele foi capaz de reduzir o Walkman, né, lançar o iPod, né, que era um negócio mega pequenininho, que você podia colocar no braço, né, e o mais fantástico é que você não tinha necessidade de, como no Walkman, colocar um CD lá dentro, né? Essa história de você ter o streaming, baixar a música, isso dá uma vantagem, uma mobilidade tremenda, né? Então, quer dizer, ele não criou a música, ele não criou o aparelho, ele teve um insight de juntar essas coisas num elemento único, portátil, né, e inovador. Então, essa captura, de você olhar para aquilo e falar, pô, isso, né, vai ser interessante para o cliente, é muito importante no empreendedorismo, porque é você se desprender do seu próprio gosto, que é um exercício difícil, né? Sim. Porque quando você olha uma revista e você compara duas fotos, você fala, pô, essa aqui é a mais bonita. Então você está, obviamente, colocando a sua posição, a sua opinião, mas o empreendedor de sucesso, na realidade, é aquele que olha para as duas revistas e fala, apesar de eu não gostar dessa, quem vai ganhar é aquela ali. Porque as pessoas vão gostar daquela. E, portanto, se eu estou entendendo o gosto da galera, eu tenho mais chance de botar meu produto na praça, né? É verdade, uma grande sacada, inclusive, muito. No sentido do teste do negócio, né? Muito bacana. E eu me lembrei disso por conta dessa coisa, né, desse tumulto todo na economia, né? E o Kenny, essa é uma das lições que, para mim, acho que é mais fantástica Agora, como que a gente poderia aplicar isso, já pegando esse gancho, né, Emerson? Na medida em que aí quem teria que resolver o problema é o governo, né? É o governo que não está sabendo lidar com a situação, né? Porque, é claro, é uma situação que foi se prolongando. A questão, já que estamos falando de economia também, que o Keynes era, né, um especialista nessa área, a questão de que você está tratando justamente de uma área estatal também, porque você mexe ali em impostos e tal, mas o governo parece que está meio cambaleante aí para resolver essa situação. Sim. Como você acha que isso poderia encaixar nesse momento? Olha, é muito difícil porque esse governo é um governo que não tem, né, muita credibilidade, aliás, acho que não tem credibilidade. Então é muito difícil, por mais... Eu não examinei a questão a fundo da Petrobras, né? Então eu não posso dar uma opinião muito embasada em relação a essa questão do aumento de preço. Mas veja bem, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, né? E sendo uma empresa de capital aberto, ela tem acionistas. O acionista, o que ele quer? Ele quer o retorno do dinheiro que ele colocou lá porque ele comprou a ação. Então o retorno vem através de lucro, né? O que é retorno? O retorno é o lucro, o dividendo que você recebe em cima do valor que você investiu. Isso é retorno, né? Então, quer dizer, se eu estou aumentando o preço, significa dizer que eu estou protegendo a margem, né, de venda e, portanto, preservando o lucro do acionista. Desse ponto de vista, economicamente, faz todo sentido o aumento. Agora, o que talvez o governo não consiga ver é o que o Keynes fala, né? É de olhar para a população e entender o que a população precisa. E não olhar, bom, tem só que aumentar o preço do combustível. Beleza, isso é a alternativa correta do ponto de vista econômico para a companhia. Mas será que para a população isso é bom? Talvez ele pudesse dizer, olha, ok, vamos preservar a companhia, porque é uma companhia aberta, vamos aumentar o preço, mas de alguma outra forma eu vou achar uma compensação para a população. Porque o que o governo não está conseguindo fazer é olhar a população com o olhar da população, né? O concurso de beleza, ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, tem que ser feito isso, mas ele está perguntando para a população o que a população precisa, né? O que a população quer. Talvez se ele conseguisse ter esse olhar, o que eu acho pouco provável, né? Porque no meio em que ele circula é muito difícil ele conseguir ter esse olhar do povo, dificilmente ele vai conseguir criar uma medida que não seja uma medida simples. Eu acho que não tem solução fácil para o Brasil, em hipótese alguma. Mas mesmo que seja dura, se ela for consensada e conversada, eu acho que é mais fácil você conseguir angariar as pessoas em prol de uma causa, né? Não tem solução fácil para o Brasil, não tem milagre, portanto aí é bom de pensar nisso, inclusive, para as eleições. Esses caras ficam prometendo aí um monte de coisa que não tem o menor fundamento e nem condição de ser implementada, né? Mas eles ficam vendendo a ideia da solução fácil para as pessoas falarem, achei o salvador da pátria. E não tem. O Brasil não tem solução fácil. Como o próprio Keynes dizia, né, no longo prazo estaremos todos mortos, ou seja, não dá para se pensar que vai se resolver o Brasil em 2, 3 dias, não vai. São questões muito complicadas e muito delicadas. Agora, se o governo conseguisse ao menos oferecer algumas alternativas, né, conversadas com a população, e de oferecer um futuro melhor, talvez pudesse ser um caminho interessante, né? Não só o próprio interesse, que é o que eu acho que acontece na maioria dos governos até então, né? E um negócio interessante, você falou, essa questão da eleição, né? E que normalmente os candidatos querem oferecer a coisa fácil para que ela seja
palatável, né? Para que as pessoas... olha, ele consegue resolver, exatamente. né? Vou gerar 10 milhões de empregos. E aí, mas a economia não tem... Ele teria que explicar minúcias e às vezes a população entra, né? Não todo mundo, mas uma parte às vezes entra nessa falsa campanha, vamos dizer assim, e acaba depositando sua confiança né, numa pessoa sem condições de governar. E o que você está me falando agora, Renato, você está me fazendo pensar, não tinha pensado sobre esse olhar, mas está me fazendo pensar o seguinte: este cara que é o populista, que fica colocando essas soluções fáceis, né? Vou resolver a segurança pública, vou resolver o emprego, vou resolver a educação. Na realidade, ele está sendo o esperto aqui do concurso do Keynes, porque ele está olhando para o povo, o que o povo quer e precisa. E está falando exatamente o que o povo quer e precisa. Só que é diferente do empreendedor, que olha para o gosto da população e oferece um produto e serviço. Nesse cara, está oferecendo uma mera mentira. Sim. Né? Porque, se o que está sendo demandado agora é segurança pública, então a minha pauta é segurança pública. Mas é uma grande mentira, porque ele não dá propostas, ele só coloca ilusões para as pessoas, para agradar a opinião do eleitor, para poder conseguir o voto. Mas que proposta ele tem? Como ele vai resolver esse problema? Não existe, né? Não tem solução. Por isso que a população tem que ficar cada vez mais antenada, informada, analítica, analisar tudo para não deixar passar, né, o momento histórico que é uma eleição. Né? Ir lá e depositar um voto de confiança e às vezes não é essa pessoa, não porque o eleitor, na verdade, seja facilmente enganável, vamos dizer assim, mas porque ele precisa. A gente mesmo aqui, às vezes, você vai entrevistar alguém, você precisa ter noção, precisa analisar, precisa, né, debater para não cair na primeira conversa, né? E a gente pode cair, não estou dizendo que ninguém não está fora dessa possibilidade, mas nós temos que cada vez mais afinar, vamos dizer assim, a nossa visão crítica para melhorar o país. Esse é o objetivo. Exatamente. Né, Emerson? É isso aí. Bom, e qual que é a frase do dia? A frase não poderia ser diferente, é uma frase também do Keynes. Né? O Keynes tinha muitas frases. Ele diz o seguinte, a dificuldade reside não tanto em desenvolver novas ideias, mas em escapar das antigas. Aí, tem ideia que já não dá mais certo, não adianta ficar lá batendo na mesma tecla, como se diz. Exatamente. Não é mesmo? Ô Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista e mais um monte outro de lugares aí. Legal, Emerson. Agora segura um pouquinho aí, que tem aqui alguns comentários, acho que é importante. Antes eu tenho aqui o pessoal participando, vamos lembrar aqui a Leone Wagner, lá de Buenos Aires, mandando aqui, buenas noches, Renato, apoio a greve dos caminhoneiros, tá aí, olha só, lá de Buenos Aires, a Leone Wagner participando e dando seu apoio. Williams Barbosa também, aqui do Sindicato dos Eletricitários também, boa noite, Renato, participando. O Edivaldo mandando um abraço pro Juca, mas hoje não é o Juca aqui não, viu, Edivaldo? É o Neildo. O Francisco Santos dizendo, os caminhoneiros estão querendo que tirem do preço o valor do PIS e do COFINS, do preço do combustível, né? E com uma exigência a ser publicada no Diário Oficial, é isso mesmo. Se não for publicado, depois não tem como eles terem essa garantia, né? É isso que eles estão solicitando ao governo. A Regina Aparecida mandando boa noite também. Renato, excelente noite para você também, Regina, obrigado pela audiência. Aí tem aqui um comentário, o Emerson, do Francisco Santos, acredito que ele esteja falando justamente do que você comentou, que essas pessoas que têm essa visão, geralmente têm um QI a mais, é isso? Eu não acredito nisso, não. Até porque essa história do QI, ela já está comprovadamente, cientificamente comprovada de que ela não faz tanta diferença, né? Porque o QI nada mais é do que um teste de lógica. E nem todo mundo tem lógica ou matemática, né? Muitas vezes a emoção fala mais forte do que a lógica. Se você for recobrar na história, por exemplo, teve muitos empreendedores que não tinham formação acadêmica, que não eram grandes matemáticos, pessoas de lógica, mas conseguiram intuir, de alguma forma, através da capturação da emoção do consumidor, o que o consumidor queria e soube oferecer. Então, não necessariamente da lógica. Não é da lógica, eu acho que é muito mais o aspecto emocional. E o aspecto emocional é o que a gente chama de inteligência emocional, que é uma coisa que ela combate, né, o teste do QI. O teste QI foi uma coisa que surgiu na França, em 1905, dois caras, Alfred Binet e o outro nome eu não vou lembrar agora. São dois franceses cientistas que estudaram o seguinte: bom, se a gente conseguir perceber quais são as melhores crianças,
a gente investe nela e vai ter melhores líderes no futuro. Essa é a ideia do teste de QI, né? Que era o quociente de inteligência. Só que ao longo dos anos, a ciência foi mostrando que os caras que tinham mais lógica, na realidade, que o teste de QI é um teste de lógica, nem sempre eram os que sobressaíam na vida. Como lideranças e tal. Né? E essa coisa da liderança é muito valorizada hoje. Muito valorizada, né? Você angariar pessoas de várias áreas, por exemplo, competentes para criar alguma coisa importante. Isso vale muito mais do que o QI, né? O carisma, enfim, tem vários outros aspectos aí que a ciência mostra que são mais importantes do que o próprio QI. Tá certo. A Elza Alemã também aqui, Dona Elza também participando, dizendo entrevista interessante, tô gostando, né? Dona Elza, o Emerson W. Dias, na verdade, ele tem um quadro aqui toda quinta-feira, né? Antes era terça e quinta, agora é de quinta, né, Emerson? Exato. Então a senhora acompanha ele aqui toda quinta-feira. Ele traz sempre essas dicas muito bacanas aqui para os nossos ouvintes e internautas. O Francisco ainda falando o seguinte: Renato, aquela empresa que era pensada na festa junina pela diretoria era assim, não gostando daquele artista, era contrato, porque o público gostava, né? É isso não, aí. Ela tem esse olhar. E esse aspecto que ele está colocando é muito importante, porque quando você fala assim, vou colocar uma música aqui no churrasco. Se você optar pela música que você gosta, talvez você não vai agradar a população. Porque talvez o seu gosto não é o gosto não é o que a população quer ouvir naquele momento. Ele captou com perfeição esse sentimento aí. Legal. E o Marcos Eduardo fala aqui, Emerson, algumas prefeituras aparentemente estão adotando essa estratégia para gerar emprego. 1 cava buraco e 5 fica olhando. Essa também é boa, né? Também é boa, mas ele está inovando, porque o Keynes não falava isso aí não. Mas estão dando um jeitinho. Essa é uma boa para gastar dinheiro do contribuinte, gastar mais dinheiro, né? A pergunta que eu faria para ele é assim, quem é que está pagando essa conta, né? Vai sobrar para o nosso bolso. Tem pessoa nova, o Vicente, manda um abraço pro Vicente aí, viu, Francisco? E o Eliseu Teixeira Filho também, um grande repórter lá da região de Taboão da Serra, que nos acompanha aqui também todos os dias. Um grande abraço pro Eliseu, pra família, pra todo mundo lá de Taboão da Serra. Você já deixou os contatos aí, Emerson? Já deixei, mas posso deixar de novo, não tem problema nenhum. Deixa novamente os contatos aí que o pessoal quer saber, quer acompanhar o que você anda falando aí. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mais fortemente no YouTube, que é onde a gente coloca, inclusive, todo o conteúdo do que a gente fala aqui. Que, aliás, Renato, já temos lá no YouTube, só daqui de participação no Radar Paulista, 249 conteúdos inéditos. Olha só que bacana, hein? Parabéns então, né, Nildo Nariz? Não se repetem. Parabéns aí, afinal de contas, 249 conteúdos. Não é fácil, né? Você trazer material, fazer comentário, né? Ter essa síntese a respeito de vários assuntos. E esse é o papel aqui do Emerson W. Dias. Não é isso, Emerson? É isso aí. Eu sou homenagem aos caminhoneiros. Eu sou um caminhoneiro das mensagens. Caminhoneiro das mensagens. Do Roberto Carlos. Todo dia, quando pega a estrada, quase sempre... Agora complicou. Aí vai lá, entendeu? Agora complicou. Essa aí. Aí eu fico lá, vendo eu pilotar um caminhão, eu fico lá pensando nos conteúdos, entendeu? O que eu vou falar, escrever e tal. E conteúdos muito bacanas, muito importantes. Obrigado, Emerson. Valeu, Renato. Até quinta-feira. Tchau, galera. Até. E tá aqui também o Vicente Gimenez, também